Internauta do Diário de Goiás, nós estamos aqui com o vice-prefeito de Goiânia, Agenor Mariano. Vice-prefeito, prazer recebê-lo aqui no Diário de Goiás. Na última segunda-feira, o senhor esteve reunido com o prefeito Paulo Garcia, antes da primeira reunião do secretariado. Sim. E muito se falou, né, que arestas ali foram aparadas. Foi esse mesmo o sentido da conversa que o senhor teve com o prefeito Paulo Garcia? Não foi, porque não tinha aresta para ser aparado. O que foi, na verdade, conversado foi sobre a situação no que diz respeito ao processo da Saneago em Goiânia, porque nós temos que separar as coisas. Existem questões que são questões de governo, existem questões que são questões partidárias. E essa conversa que nós tivemos com o prefeito, ela serviu para que eu pudesse informar ao prefeito o andamento da situação e a impressão e a visão que o PMDB tinha da situação no que diz respeito à questão da água, do Saneago, do reajuste aplicado de forma ilegal, né, ao contribuinte, não vamos dizer o contribuinte, mas ao usuário do serviço de água em Goiânia. Então, serviu apenas para que a gente esclarecesse pontos com relação a esse assunto e, ao mesmo tempo, a consolidação da posição do PMDB, que não vai mudar frente a esse assunto e vai continuar a reivindicar por parte da Saneago que pelo menos cumpra a lei, né, e não aplique o reajuste ao usuário, porque o reajuste é totalmente ilegal. Vice-prefeito, conversando com alguns deputados na Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira, alguns manifestaram contrários a essa posição que está sendo discutida de uma gestão compartilhada entre o Estado e a Prefeitura da Saneago. Como que o senhor avalia isso? Olha, na verdade, o maior temor nosso, dentre todas as opções legais que existe nessa relação, o maior temor nosso era com relação à participação no quadro societário da empresa, né? Que, para nossa tristeza, infelizmente, a Saneago é uma empresa quebrada. É uma empresa com dívidas aí astronômicas, fruto da má gestão de muitos anos, da falta de investimentos. Aliás, eu não sei se o usuário sabe, mas há muitos anos a Saneago não instala sequer 1 metro de cano de água. Todos os novos loteamentos que surgem na cidade de Goiânia, os loteadores, os empresários são obrigados a instalar todo o sistema de água e doar o sistema à Saneago, tendo em vista que a Saneago alega não ter recursos para cumprir a obrigação dela de detentora da concessão. Então isso é muito grave. Isso é muito grave e acho que a sociedade, acho que os meios de imprensa, acho que os veículos precisam partir para um debate franco e muito menos político. Aliás, quando se faz críticas à Saneago, quando se mostra as mazelas, as imperfeições dessa concessão, aqueles que temem que a verdade venha à tona se escoram em alegar que o discurso é um discurso político. Jamais é um discurso político. Pelo contrário, falar que a Saneago não faz, se o discurso é político, é só mostrar que faz. Falar que a Saneago está endividada, se não está endividada, é só mostrar que não está. Esse é o processo real, não há nada político nisso, há técnico. Agora, o que há é uma cortina de fumaça para esconder do cidadão a real situação da Saneago no estado de Goiás. E esse papel, o PMDB, ao obter essas informações, ao tomar conhecimento dessas circunstâncias, não se furtará em levar a todas as instâncias possíveis para que o contribuinte, para que a pessoa que é usuário do sistema de água fornecido pela Saneago, não seja prejudicado por uma questão de uma ilegalidade, né? Aliás, nós temos percebido no estado de Goiás, aí, e as justiças superiores, as instâncias superiores, têm mostrado a insistência do Estado em dar sequência em situações inconstitucionais, ilegais, na expectativa da morosidade da justiça, da lentidão do sistema judiciário, para que possa beneficiar essa inconstitucionalidade. Mas eu penso que também o PMDB está aqui justamente para isso, para cumprir o papel, para ser oposição, que foi esse o lugar que o povo nos pôs, e é esse lugar que nós vamos tentar, com muita retidão, cumprir esse papel de oposição. Quem está a observar, quem é neutro no processo, quem quer o melhor do estado de Goiás, deveria, por que não, sem cor partidária, aplaudir a movimentação do que o PMDB está fazendo, porque está fazendo o real papel de quem é oposição, e nós somos oposição.
Vice-prefeito, o senhor colocou a posição do partido, os pontos técnicos também. Relacionado à posição do senhor, o senhor defende essa gestão compartilhada ou não? Olha, como eu disse no começo, são várias as opções legais que existem nesse caso. Assim sendo, para que se haja uma gestão compartilhada, faz-se necessário, primeiro, existir um contrato legal. Eu posso compartilhar a gestão, mas eu vou compartilhar a gestão com quem não tem a legalidade para explorar o serviço de água. Primeiro, a empresa que venha compartilhar a gestão precisa ganhar a licitação que está em aberto desde 2010. Nós falamos aqui alguns motivos do que antecederam então uma conversa do senhor com o prefeito Paulo Garcia. O que ficou acertado então em relação a próximos passos do tratamento deste assunto no âmbito da Prefeitura de Goiânia? Não, o prefeito Paulo Garcia foi extremamente elegante, foi uma pessoa muito sensata e ponderou e compreendeu a necessidade de quem diverge, de quem tem opinião diferente, suscitar os assuntos para que a melhor opção seja alcançada. Então o prefeito sabe que essa questão é uma questão, uma posição de partido, num tema específico, num assunto específico, que é o assunto a água de Goiânia. E deixou-se aberto a todas as sugestões que o partido queira oferecer para o município e também jamais interferindo na primazia partidária do próprio partido poder apresentar ações, sugestões no Ministério Público no que diz respeito às ações ilegais da Saneago. Então nossa conversa foi muito clara, muito franca, muito respeitosa e ela na verdade se converge em um tema específico, em um assunto específico, que é o assunto a concessão de água do município de Goiânia. O senhor ficou insatisfeito quando o assunto, vamos dizer assim, vazou, se tornou público antes de uma comunicação oficial ao senhor do que estava sendo tratado entre o Poder Executivo Municipal e Estadual? Olha, verdadeiramente não fiquei. Muito fácil explicar isso. A comissão que foi montada para fazer esse estudo, ela teve validade por 90 dias e depois foi prorrogado por mais 90 dias. De forma que a comissão fez o seu trabalho, ela não apresentou a melhor opção, ela apresentou todas as opções para que o prefeito tivesse a liberdade de conhecer e de entender cada uma delas. Então não há que se cobrar do prefeito, a bem da verdade, uma posição sobre isso, porque a comissão não definiu um modelo a ser implantado. Ela apresentou para o prefeito todos os modelos que eram possíveis ser implantados porque gozavam de legalidade. Assim sendo, o debate e a situação começou agora. Certamente o prefeito irá convidar os integrantes do PMDB para participar do debate e tecer as suas opiniões de forma oficial, tendo em vista que se encontra ainda um processo embrionário. Nesse momento, maior preocupação há do que debater e discutir o melhor modelo de concessão é impedir que um aumento ilegal seja dado para que todo cidadão pague quando não há legalidade. Esse é o principal objetivo do PMDB agora, é provar que há uma ilegalidade no aumento que foi dado. E o que é pior, a Saneago sabe disso, mas insiste na ilegalidade a fim de procrastinar e ganhar dividendos com essa dificuldade dos poderes constituídos. E porque está claro na lei do saneamento que não se pode aplicar um reajuste na tarifa de água em intervalo menor de 12 meses. Tendo em vista que esse reajuste já foi aplicado no mês de março, como é que no mês de julho vai se aplicar novamente um reajuste quando a lei federal do saneamento especifica que não se pode dar reajuste em prazo inferior a 12 meses. Vice-prefeito Agenor Mariano, obrigado então pelo diálogo com o nosso internauta aqui do Diário de Goiás. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para essa televisão. Sei que vai estar sendo vinculado na internet, nas redes sociais, e nós sabemos que hoje é o caminho da comunicação, são as redes sociais, a internet, e fico feliz de ter a oportunidade mesmo se estiver equivocado na opinião de alguns, mesmo se aplaudido na opinião de outros, mas poder exercer a minha cidadania muito à frente até do que do cargo em si que eu possa estar ocupando, de poder tecer as minhas opiniões num país democrático, num país livre e ao mesmo tempo com a minha entrevista também estimular outros
a poder também se expressar e determinar aquilo que pode ser melhor para o nosso futuro, para as próximas gerações. Eu fico feliz, alegre de poder estar participando disso, independentemente do percentual dos meus erros e dos meus acertos. Agradecemos então a gentileza aqui do vice-prefeito de Goiânia, Agenor Mariano. Outros assuntos, internauta do Diário de Goiás, fica o convite, diariodegoias.com.br, o Diário de Goiás agora em novo visual, várias informações sempre atualizadas a todo instante no seu dia a dia, para que você possa ficar bem informado, diariodegoias.com.br.